Você está em movimento agora, no trânsito, no treino, num deslocamento que o dia te impôs e quero que você aproveite 30 minutos de forma cirúrgica, porque o livro que vou dissecar hoje pode ser o mais útil que você vai ouvir esse ano. Não estou dizendo isso para vender nada. Estou dizendo porque o livro quantifica, com evidência científica, o quanto de dinheiro você perde todo mês sem perceber. Não porque você é irresponsável, não porque você não trabalha duro, mas porque o seu cérebro foi construído para falhar exatamente nos tipos de decisão que o mundo moderno te obriga a tomar dezenas de vezes por dia. O livro é Dollars and Cents, de Dan Ariely e Jeff Chrysler. Ariely é professor de economia comportamental em Duke e MIT. Ele é o autor de Previsivelmente Irracional, o livro que provavelmente é o mais citado quando se fala de vieses cognitivos aplicados a decisões reais. Em Dollars and Cents, ele faz algo mais específico e mais devastador. Aplica toda a ciência do comportamento humano diretamente ao dinheiro. A premissa é simples e brutal. Você pensa que entende dinheiro. Não entende. Ninguém entende não por burrice, mas por design. O sistema financeiro foi construído por equipes de psicólogos, designers e neurocientistas para explorar as mesmas falhas cognitivas que existem em todos nós. E o mais perturbador, quanto mais sofisticado você se torna financeiramente, mais sofisticadas ficam as armadilhas que te esperam. Nos próximos 90 minutos, você vai entender 10 mecanismos psicológicos que governam suas decisões financeiras sem que você perceba. E para cada um deles, vou te dar o antídoto não baseado em força de vontade, que é finita e previsível, mas em design de sistema que funciona mesmo quando você está cansado, estressado ou com pressa. Aqui está o que você vai aprender. Por que pagar com cartão de crédito é neurologicamente equivalente a tomar uma droga que embota a percepção de custo? Por que você compra coisas em promoção que nunca compraria pelo preço cheio? Como uma âncora completamente arbitrária, até o número do seu CPF pode determinar o quanto você paga por algo. Por que você supervaloriza tudo que já possui e subestima o que ainda não tem? E por que a sensação de justo e injusto pode te custar mais do que qualquer má gestão financeira? Isso não é autoajuda financeira. É neurociência, psicologia do consumo e modelos mentais aplicados ao que mais impacta a sua vida prática. O dinheiro que entra e o que some. Vamos começar. Bloco 1. O problema fundamental. Antes de entrar nos vieses, Ariely faz algo que a maioria dos livros de finanças ignora. Ele pergunta: o que é dinheiro? Parece óbvio, mas a resposta muda absolutamente tudo. Dinheiro é um sistema de representação de valor. O papel moeda em si não vale nada, ele vale o que representa. E a característica mais importante do dinheiro que o torna tão útil é também o que o torna tão perigoso para o nosso cérebro. Dinheiro é geral, pode ser trocado por quase qualquer coisa. Dinheiro é fungível, qualquer real é idêntico a qualquer outro real. Dinheiro é divisível, serve para compras de R, 0, 50 ou de R, 500 mil. Dinheiro é armazenável, não apodrece, não envelhece, pode ser guardado. Parece ótimo. E é. Mas essas mesmas qualidades criam um problema cognitivo enorme. Quando algo pode ser trocado por qualquer coisa, o cérebro não consegue processar automaticamente o que você está realmente abrindo mão quando gasta. É aqui que entra o conceito central do livro, o mais importante que Ariely apresenta, o custo de oportunidade. Custo de oportunidade é o que você abre mão quando gasta dinheiro em algo. Quando você gasta R, 500 num jantar, não está apenas gastando R$ 500. Está abrindo mão de tudo que aquele dinheiro poderia ser 2 meses de academia, uma parcela de investimento, a liberdade de não ter uma dívida. O problema? Quase ninguém pensa assim. E não é preguiça, é limitação neurológica. Ariely foi a uma concessionária Toyota com um assistente de pesquisa. Abordaram compradores prontos para fechar negócio e fizeram uma pergunta simples: se você comprar este carro, o que você vai ter que abrir mão? A resposta mais comum foi um Honda. Não a viagem que estava planejando. Não os próximos 3 anos de aporte mensal. Não a tranquilidade de não ter essa parcela.
um Honda, outra opção de carro. As pessoas compararam o produto com outro produto, nunca com o universo completo de possibilidades que o dinheiro representa. Por quê? Porque o carro é concreto, visível, comparável. Os próximos 3 anos do seu patrimônio é abstrato demais para o sistema límbico processar. Aqui entra Kahneman, o psicólogo israelense que ganhou o Nobel de Economia por mapear como tomamos decisões. Ele dividiu o processamento mental em 2 sistemas. O sistema 1 é rápido, intuitivo, emocional, opera em milissegundos sem esforço consciente. O sistema 2 é lento, deliberado, racional, requer esforço e energia. No ponto de compra, na loja, no site, no restaurante, o sistema 1 está quase sempre no comando. E o sistema 1 não consegue comparar este produto com todas as outras coisas que esse dinheiro poderia ser. Ele compara o que está visível, este produto, com aquele produto ao lado. O sistema de varejo sabe disso melhor do que você. Toda a arquitetura de venda foi desenhada para ativar o sistema 1 e neutralizar o sistema 2. O experimento dos R20, Ariely demonstra o custo de oportunidade com um experimento claro. 2 situações. Situação A. Você vai comprar um tênis de corrida por R, 200. O vendedor menciona que em outra loja, a 10 minutos de carro, o mesmo tênis custa R, 170. Você vai lá, a maioria das pessoas responde: sim, vale a pena economizar R, 30. Situação B. Você vai comprar uma bicicleta ergométrica por R, 2.000. O vendedor menciona que em outra loja, a 10 minutos de carro, a mesma bicicleta custa R, 1.970. Você vai lá? A maioria das pessoas responde: não, não vale a pena para economizar R, 30 numa compra de 2.000. Nos 2 casos, o tempo gasto é idêntico, 10 minutos. A economia é idêntica, R, 30. Mas no segundo caso, R, 30 parece irrelevante diante de R, 2.000. No primeiro, parece uma grande economia diante de R, 200. R$ 1 é sempre R$ 1. R, 30 é sempre o mesmo dinheiro, independentemente do número que aparece ao lado. Mas o cérebro não processa números absolutos, processa números relativos. E essa é a primeira grande armadilha que vamos dissecar. Antes de continuar, quero que você grave uma regra que vai mudar como você pensa sobre cada compra significativa a partir de agora. Quando for gastar uma quantia relevante qualquer que seja o seu patamar, faça uma pergunta específica. O que mais eu poderia fazer com esse dinheiro? Não devo ou não devo comprar isso? Essa pergunta te leva de volta a comparações de produto. Mas o que esse dinheiro representa em termos de alternativas reais? R, 3.000. São 6 meses de aporte num fundo de emergência. É uma viagem. São 12 meses de assinatura de plataformas de ensino de alta qualidade. É o fim de uma dívida que cobra juros compostos. Quando você concretiza as alternativas, a decisão muda de natureza. Agora, você não está decidindo entre comprar ou não comprar uma coisa. Você está decidindo entre essa coisa e outra coisa real. Bloco 2, a ilusão da relatividade. Em 2012, o CEO da rede americana J.C. Penney tomou uma decisão que parecia racional: eliminar todas as promoções, cupons e descontos. Passou a praticar o que chamou de preço justo e direto. O preço final era basicamente o mesmo, só que agora era transparente, sem a inflação artificial e o desconto artificial que vinha depois. O resultado? A empresa perdeu quase $1 bilhão em 12 meses. O CEO foi demitido. E a primeira coisa que a empresa fez depois foi aumentar os preços regulares em 60% para poder voltar a anunciar descontos. Pensa nisso com cuidado. Os clientes preferiram ser manipulados. Preferiram pagar o mesmo preço final, desde que ele viesse embalado numa etiqueta que dizia de R 100 por R 60. A sensação de estar fazendo um bom negócio importou mais do que o fato objetivo de estar fazendo um bom negócio. Isso não é hipocrisia. É o cérebro funcionando exatamente como foi programado para funcionar. O mecanismo: o cérebro não mede valor absoluto. O ser humano não tem um detector de valor justo no córtex.
O que existe é um mecanismo comparativo. Você avalia coisas em relação a outras coisas, não em relação ao valor real ou ao custo de oportunidade. E o problema fundamental é que você compara com o benchmark errado. Em vez de comparar o produto com o que esse dinheiro poderia fazer por você ao longo do tempo, você compara com o preço que havia antes, que muitas vezes foi inflado artificialmente para que a promoção parecesse generosa. Kahneman chamou isso de efeito de ancoragem. O primeiro número que você vê ancora toda a sua percepção subsequente. Um item por R, 500 com 50% de desconto a R, 250 parece um negócio. Mas você não está avaliando se aquilo vale R250. Você está avaliando a distância entre R500 e R250. O valor real do item para a sua vida, o custo de oportunidade não entra na equação, e a âncora pode ser completamente arbitrária. Ariely e seus colegas de MIT fizeram um experimento devastador. Pediram a estudantes que escrevessem os 2 últimos dígitos do número de seguro social deles, equivalente ao CPF aqui, e dissessem se pagariam esse valor em dólares por produtos como vinho, chocolate e acessórios de computador. Depois, pediram o valor máximo real que pagariam. Os estudantes com os 2 últimos dígitos mais altos, digamos 96, pagaram sistematicamente mais do que aqueles com dígitos baixos, digamos 11. A diferença chegou a 300% para o mesmo produto. O número do CPF não tem a menor relação com o valor de um vinho, mas ele entrou no cérebro como âncora e o cérebro fez o resto. Isso não acontece só em laboratório, acontece na concessionária, quando o vendedor te mostra o preço cheio antes do desconto. No restaurante, quando o menu abre com um prato mais caro que poucos compram, mas que faz tudo parecer razoável por comparação. Na loja de sapatos, quando há um modelo de R 2.500 na vitrine, não para vender, mas para ancorar sua percepção de que o de R500 é uma pechincha. O decoy é o produto que existe só para te manipular. Ariely demonstrou isso com as assinaturas da revista The Economist. 3 opções. Opção A, assinatura digital por $59. Opção B, assinatura impressa por $125. Opção C, assinatura impressa mais digital por $125. Quando as 3 opções eram apresentadas juntas, 84% dos estudantes de MIT escolhiam a opção C. Fazia sentido, era a mesma coisa que B, mas com acesso digital incluído. Mas quando a opção B era removida e os estudantes escolhiam apenas entre A e C, apenas 32% escolhiam C. A maioria optava pelo mais barato. A opção B, que ninguém escolheu, existia apenas para criar uma comparação que tornava C irresistível. Ela era um decoy, um produto artificial, sem valor real, criado exclusivamente para alterar a percepção de valor dos outros. Sabe quais produtos são decoys nos menus dos restaurantes que frequentam? Os mais caros. Eles não estão lá para ser pedidos. Estão lá para fazer os preços do meio parecerem moderados. A ilusão do percentual. Ariely documenta outro efeito direto da relatividade que custa caro sistematicamente. Pensamos em percentuais, não em valores absolutos. 33% de desconto numa compra de R. 300 parece fantástico, são R, 100 economizados. Mas a mesma R, 100 numa compra de R, 5.000 é 2%, parece irrelevante. O dinheiro não tem memória. R100 é sempre R100, independente do contexto em que aparece. Mas o cérebro processa número relativo, não número absoluto. E isso tem uma consequência prática enorme. Você pode gastar muito mais tempo e energia economizando R, 30, numa compra pequena do que numa compra grande e sentir que tomou a decisão certa. Enquanto isso, deixa R, 200, R, 500, R, 1.000 escaparem em compras maiores sem o mesmo escrutínio. O antídoto é direto. Sempre que for avaliar uma economia ou um gasto, converta para valor absoluto. Não é só 5% a mais. Quantos são esses 5% em reais? Isso que importa. Bloco 3. A contabilidade mental, Richard Thaler,
ganhou o Nobel de Economia em 2017 por um conceito que parece simples, mas é profundamente perturbador: Mental Accounting, a contabilidade mental. A ideia é a seguinte: dinheiro é fungível. Qualquer real é idêntico a qualquer outro real, mas nós não tratamos todo o nosso dinheiro como igual. Criamos categorias mentais com regras diferentes, e essas categorias distorcem completamente como decidimos. O experimento clássico de Thaler. Duas situações. Situação A. Você comprou um ingresso de R$ 150 para um show. Chega ao teatro e percebe que perdeu o ingresso. Você compraria outro pelo mesmo preço? A maioria das pessoas responde: não. Gastar R$ 300 num show parece demais. Situação B. Você ia comprar um ingresso de R$ 150 para um show. Chega ao teatro e percebe que perdeu uma nota de R$ 150 da carteira. Você compraria o ingresso? A maioria das pessoas responde: sim. A perda do dinheiro não tem relação com o show. Do ponto de vista econômico, as situações são idênticas. Nos dois casos, você chegou ao teatro com R$ 150 a menos do que esperava. Mas no primeiro caso, você já gastou o orçamento de shows. No segundo, perdeu dinheiro do orçamento geral, o orçamento de shows ainda está intacto. Isso é contabilidade mental. E ela te faz tomar decisões completamente diferentes com exatamente a mesma quantidade de dinheiro real. Os envelopes invisíveis que governam suas finanças. Você cria envelopes mentais constantemente, mesmo sem perceber. O dinheiro do bônus é para gastar em algo especial. O dinheiro da herança vai para algo sério. O dinheiro ganho no jogo é para continuar jogando. O dinheiro de presente pode ser gasto sem culpa. O salário é para pagar contas. Cada envelope tem regras diferentes. E violá-las mentalmente cria culpa. Respeitar os envelopes, mesmo quando não faz sentido econômico, cria conforto. Isso explica comportamentos que parecem contraditórios, como a pessoa que mantém R$ 10.000 numa poupança com 6% ao ano enquanto paga uma dívida de cartão de crédito com 20% ao mês. Do ponto de vista racional, a poupança deveria pagar o cartão imediatamente, mas mentalmente a poupança está no envelope reserva de emergência e esse envelope tem uma regra que diz para não tocar. A dívida está no envelope dívida, categoria separada, com regras separadas. Ariely também documenta o fenômeno da contabilidade emocional. Estudos mostram que quando recebemos dinheiro de uma fonte que nos parece moralmente contaminada, uma empresa que não respeitamos, uma pessoa com quem temos conflito, tendemos a lavar esse dinheiro, gastando uma parte em causas virtuosas antes de usar o resto em coisas normais. Isso não é racional, mas é humano. E entender esse mecanismo é crucial, porque ele pode ser usado a seu favor ou contra você. Quando a contabilidade mental é útil e quando destrói valor, Ariely é honesto aqui. A contabilidade mental não é sempre um erro. Dado que o cérebro humano não consegue calcular o custo de oportunidade completo de cada decisão em tempo real, seria cognitivamente exaustivo. Categorizar despesas ajuda a tomar decisões mais rápidas dentro de parâmetros razoáveis. O problema é quando as categorias têm regras inconsistentes ou quando a maleabilidade das categorias permite justificar qualquer gasto. E elas permitem. Ariely chama isso de contabilidade mental maleável. Mark Twain se limitou a um charuto por dia e começou a comprar charutos cada vez maiores, até ter charutos do tamanho de bengalas. Letra da lei, um charuto. Espírito da lei, destruído. Você faz isso com seus envelopes mentais o tempo todo. Posso gastar nesse jantar porque economizei no almoço durante a semana. Posso comprar isso porque estou dentro do orçamento de lazer. Não é do meu salário regular, é do bônus não conta. Tudo isso são truques de contabilidade que permitem que o que você chama de orçamento seja, na prática, apenas uma sugestão que você negocia consigo mesmo em tempo real. O antídoto prático que Ariely propõe é elegante. Em vez de criar dezenas de categorias específicas, café, almoço, Uber, delivery, assinaturas, crie uma única categoria chamada gastos discricionários.
tudo que você poderia viver sem. Coloque uma quantia semanal num cartão pré, pago dedicado exclusivamente a isso. Quando acabar, acabou. Esse sistema usa a contabilidade mental a seu favor, porque agora o envelope é real, não imaginário, e o custo de oportunidade dentro dele é visível a todo momento. Bloco 4. A dor de pagar. Agora entramos no conceito mais importante do livro, o que tem as implicações mais diretas e mais devastadoras para a sua vida financeira cotidiana. Ariely e o pesquisador Drazen Prelec descobriram algo que mudou como entendemos consumo. Pagar causa dor, dor real, neurológica. Pesquisas com ressonância magnética funcional mostram que quando pagamos por algo, as mesmas regiões do cérebro que processam dor física são ativadas. Quanto maior o preço, maior a ativação. Mas qualquer preço ativa essa resposta. Dar dinheiro literalmente dói. E o que nós fazemos com a dor? Fugimos dela. E o sistema financeiro passou décadas desenvolvendo instrumentos cada vez mais sofisticados para eliminar essa dor, não para te proteger, para que você gaste mais rápido, com menos consciência. A fórmula que Ariely estabelece é dor de pagar igual a tempo mais atenção. Quando o pagamento coincide com o consumo, você paga enquanto consome, a dor é máxima e o gasto é mínimo. Quando o pagamento está separado no tempo ou não exige sua atenção, a dor é mínima e o gasto dispara. A lua de mel como laboratório. Jeff Chrysler, o coautor do livro, e sua esposa, compraram um pacote all-inclusive pré, pago para a lua de mel em Antígua. Pagaram tudo antes de viajar. Durante a estadia, cada caipirinha, cada excursão, cada jantar pareceu completamente gratuito. A dor do pagamento havia ficado meses atrás. Eles consumiram muito mais do que consumiriam num regime de pagamento por item e aproveitaram muito mais porque a separação temporal eliminou a dor. No mesmo resort, havia um casal britânico que escolheu pagar conforme consumia. Cada drink assinado, cada excursão cobrada no final, o resultado? Tensão constante sobre o que valia a pena ou não. Discussões sobre gastos. Uma lua de mel comprometida não pela quantidade gasta, mas pela visibilidade permanente do pagamento. Esse é o all-inclusive funcional. Você paga antes, aceita a dor de uma vez e passa a consumir com prazer. Faz sentido para experiências únicas e raras. Mas agora pensa no que o cartão de crédito faz com esse mecanismo. O cartão de crédito é uma máquina de eliminar a dor de pagar. O cartão de crédito é, tecnicamente, a invenção mais eficaz já criada para anestesiar a percepção de custo. E cada inovação no sistema de pagamento contactless, carteira digital, débito automático, pagamento em um clique, foi projetada para reduzir ainda mais o atrito, a tensão e a dor. O que os estudos mostram de forma consistente: pessoas gastam mais quando usam cartão de crédito do que quando usam dinheiro físico. Pessoas deixam gorjetas maiores no cartão do que em espécie. Pessoas subestimam consistentemente quanto gastaram quando usam cartão. E isso é o que choca apenas ver a logomarca de um cartão de crédito, sem nem usá-lo. Já aumenta a disposição para gastar. Esse último dado veio de um estudo de 1986. Há quase 40 anos, a ciência já sabia que o símbolo do cartão de crédito, sem qualquer transação envolvida, ativa um estado mental de maior disposição para consumo. Não é coincidência que cassinos usem fichas coloridas. Não é dinheiro, parece um brinquedo. A dor de apostar R$ 200 em cédulas é real e imediata. A dor de apostar fichas coloridas equivalentes, praticamente zero. E é exatamente por isso que a grande maioria das pessoas perde no cassino mais do que planejava. O mesmo princípio explica as taxas de administração de fundos de investimento. Se um gestor cobra 2% ao ano sobre um portfólio de R$ 500 mil, são R$ 10 mil por ano. Mas você nunca vê esse dinheiro. Ele não sai da sua conta, simplesmente não entra. Nenhuma dor. Mas se você tivesse que assinar um cheque de R$ 10 mil por ano para o gestor, você exigiria muito mais resultado antes de renovar. O experimento
da leitura paga, Ariely realizou um experimento em laboratório onde estudantes recebiam R$ 50 para ficar 45 minutos em frente a um computador. Poderiam usar esse dinheiro para acessar conteúdo. Charges custavam R$ 0, 15 cada. Artigos de ciência custavam R$ 0, 0, 5 cada. E literatura pós-moderna era gratuita. 3 grupos pagavam de formas diferentes. Um grupo pré pagava tudo no início e usava o saldo. Um grupo pagava no final. Um grupo pagava por clique em tempo real, sendo avisado. Tem certeza que quer gastar R0,15 nessa charge? O grupo pré-pago gastou em média 18 centavos. O grupo pós-pago gastou 12 centavos. O grupo micropagamento, onde o pagamento era completamente visível em tempo real, 4 centavos. E a maioria ficou lendo literatura pós-moderna que odiava porque era de graça. Quando o pagamento é máximo em atenção e coincide com o consumo, a dor é tão grande que as pessoas preferem consumir algo de que não gostam a pagar por algo de que gostam. A lição prática tem 2 lados. Use pré-pagamento e separação temporal quando quiser aproveitar uma experiência sem culpa, lua de mel, viagem especial, experiência única. Use pagamento em tempo real, visível e doloroso quando quiser controlar categorias de gasto que tendem a escapar compras por impulso, delivery, entretenimento. A chave é não deixar o sistema decidir por você. Decidir conscientemente qual nível de dor de pagar você quer para cada categoria da sua vida. Bloco 5. O efeito posse. 2 vieses que andam juntos e causam estragos especialmente em investimentos, imóveis e negociações. O efeito dotação e a ancoragem. O efeito dotação foi demonstrado por Thaler. Simplesmente possuir algo faz você valorizá-lo, mais do que alguém que não o possui avaliaria. Em experimentos com canecas e ingressos, os donos pediam sistematicamente mais do que os compradores ofereciam, mesmo quando a posse era completamente aleatória, resultado de uma loteria. Ariely ilustra com o casal Bradley, personagem do livro que tentou vender a casa onde viveram por 14 anos. Eles sabiam de cada cômodo, de cada melhoria que fizeram, das memórias que construíram. Naturalmente, pediam muito mais do que o mercado considerava razoável. Mas o que é revelador é o outro lado da moeda. Quando foram comprar uma nova casa, de repente acharam todas as outras casas caras demais. Os vendedores eram irracionais. Os preços eram absurdos. Eles não perceberam que estavam vivendo exatamente o oposto do que acabavam de fazer. Quando você é dono, foca nos aspectos positivos, nas memórias, no valor emocional. Quando você é comprador, foca nos defeitos, no que vai custar para reformar, no preço de mercado. O mesmo objeto, avaliado de formas completamente distintas dependendo de qual lado da transação você está. Isso tem consequências diretas em investimentos. Você mantém ações por tempo demais porque foram suas durante anos. Você não vende um imóvel desvalorizado porque o preço de compra foi alto e aceitar menos parece uma derrota. Você não encerra um serviço que não usa mais porque já paguei, vai que. O efeito IKEA. Ariely e pesquisadores de Harvard documentaram o que chamaram de efeito IKEA. Quando você investe esforço em criar ou montar algo, você passa a valorizá-lo, mais independentemente da qualidade objetiva do resultado. Participantes montaram origamis de papel. Depois foram perguntados quanto pagariam para ficar com o que montaram. Pagavam quase tanto quanto pessoas pagariam por origamis feitos por artesãos profissionais, mesmo os origamis sendo visivelmente inferiores. O esforço cria uma ilusão de valor. É por isso que reformas na própria casa sempre parecem valer mais do que o mercado paga. É por isso que projetos nos quais você trabalhou pessoalmente durante meses parecem ter mais valor do que um produto semelhante feito por outra pessoa em menos tempo. A ancoragem no salário e nas negociações. Ariely documenta o impacto da ancoragem nas negociações de salário. Quem faz a primeira proposta mesmo, que aparentemente sem base, ancora toda a negociação subsequente. O experimento com imóveis. Agentes imobiliários profissionais avaliaram casas com informações idênticas, exceto pelo preço de listagem.
Os que receberam a listagem mais alta fizeram estimativas consistentemente mais altas, mesmo sendo experts que juravam não se deixar influenciar pelo preço pedido. 81% disseram explicitamente que não consideraram o preço de listagem. Os dados mostraram que todos foram influenciados. Implicação direta. Em qualquer negociação de salário, de contrato, de compra, quem coloca o primeiro número âncora tem vantagem. Se você está vendendo, âncore alto. Se está comprando, âncore baixo. E sempre, sempre pesquise valores de referência antes de entrar em qualquer negociação, para ter sua própria âncora interna que não seja do outro lado. Bloco 6, Fairness, Esforço e a Magia das Palavras. 3 vieses que Ariely documenta com precisão e que têm aplicação imediata na vida real. Primeiro, o senso de justiça que te custa dinheiro. Existe um experimento chamado Ultimatum Game. 2 participantes que não se conhecem. Um recebe R, 100 e pode oferecer qualquer valor ao outro. Se o segundo aceitar, ambos ficam com o que foi combinado. Se rejeitar, ninguém fica com nada. Do ponto de vista racional, o segundo deveria aceitar qualquer valor acima de 0. 1 centavo é melhor do que nada, mas não é o que acontece. Quando a oferta é vista como injusta, menos de 30% do total, por exemplo, a maioria das pessoas rejeita, prefere ficar sem nada a aceitar algo que parece injusto. Os pesquisadores identificaram que ofertas percebidas como injustas ativam regiões diferentes do cérebro das ativadas por ofertas justas, regiões associadas à repulsa e raiva. Quando essa ativação ocorre, o comportamento racional cede. Ariely conta o caso de um executivo que recusou comprar um guarda-chuva por R$20 numa loja que normalmente vendia R$10 durante uma chuva forte. Saiu molhado, o guarda-chuva valia R$20 para ele naquele momento? Com certeza, mas parecia injusto, e a injustiça percebida anulou a decisão racional. O mesmo mecanismo derrubou a Netflix em 2011, quando a empresa mudou sua estrutura de preços de forma que a maioria dos assinantes pagaria menos. Os clientes perceberam como injusto porque uma minoria pagaria mais, e a empresa perdeu 1 milhão de assinantes em semanas, mesmo que a mudança fosse economicamente favorável para a maioria. A lição não é ignore a sensação de injustiça. Às vezes ela sinaliza algo real. A lição é, quando sentir que uma transação é injusta, pergunte se você está avaliando o valor do produto para você ou se está reagindo emocionalmente à percepção de que alguém está lucrando às suas custas. São perguntas diferentes com respostas diferentes. Segundo, o esforço visível e o quanto você paga por incompetência. Ariely documenta algo que parece absurdo, mas acontece constantemente. Pagamos mais por serviços que demonstram esforço visível, independentemente do resultado. O experimento. 2 grupos avaliavam um serviço de recuperação de dados. Um grupo foi informado que a recuperação levou poucos minutos. Outro foi informado que levou mais de uma semana. A quantidade de dados recuperados era idêntica. O grupo que acreditou que levou uma semana estava disposto a pagar significativamente mais. Pagamos pela aparência de esforço. O consultor com a apresentação de 70 slides parece ter trabalhado mais do que o especialista que entrega a resposta em 3 parágrafos. O médico que examina demorado parece mais competente do que o que faz o diagnóstico em 5 minutos. Mas em ambos os casos, o que deveria importar é o resultado. Um serralheiro habilidoso que abre uma fechadura em 2 minutos parece ter cobrado caro. O serralheiro incompetente que leva 1 hora e ainda quebra a fechadura parece ter cobrado um preço justo pelo esforço. Ariely conta a história de um serralheiro que narrou exatamente isso. No início da carreira, demorava muito e às vezes quebrava as fechaduras. Os clientes pagavam bem e davam gorjeta. Com a experiência, passou a abrir em 2 minutos sem danificar nada. Os clientes reclamavam do preço. Ele estava sendo punido por ser competente. Se você contrata prestadores de serviço em qualquer área, calibre sua avaliação pelo resultado, não pelo esforço visível. E se você é prestador de serviço, considere tornar seu processo mais transparente. Mostre o que está fazendo, mesmo que seja rápido e eficiente. Terceiro,
a magia da linguagem que altera valor em tempo real. Ariely demonstra que a linguagem não descreve produtos, ela cria experiências diferentes para o mesmo produto. O experimento do vinho. O mesmo vinho servido sob dois enquadramentos diferentes. Em um, descrito com termos simples, em outro, descrito com linguagem elaborada sobre o terroir, o ano excepcional, o processo de fermentação. As pessoas que receberam a descrição elaborada relataram um prazer significativamente maior na experiência de beber o vinho e estavam dispostas a pagar mais. O mesmo mecanismo explica por que carne bovina 80% sem gordura parece mais apetitosa do que carne com 20% de gordura, mesmo sendo a mesma coisa. Por que doação de apenas R, 2 por dia, mobiliza mais do que R, 730 por ano? Por quê? Bônus de R 500 vai para a viagem e aumento de R 500 por mês vai para pagar contas. A linguagem não está descrevendo a realidade, está criando o framing com que você processa essa realidade. E o framing determina o valor percebido. O antídoto: sempre traduza a linguagem para números absolutos e compare com alternativas concretas. Isso vai me custar quanto por ano, quanto por mês, quanto em relação ao que recebo. Quando você quebra o framing e enxerga o número nu, a decisão muda. Bloco 7. Perda de controle e custo irrecuperável. Dois conceitos finais que completam o mapa dos erros financeiros humanos. Sunk cost, o custo irrecuperável que você não consegue largar. Ariely ensina um jogo simples para demonstrar o conceito. Um estudante leiloa uma nota de R 100. As regras: lances mínimos de R 5, cada lance aumenta R 5. O vencedor paga seu lance e fica com os R 100. Mas e aqui está a armadilha: o segundo colocado também paga seu último lance e não recebe nada. O que acontece invariavelmente? Os lances sobem além de R 100, às vezes chegam a R 300, R 400. Por quê? Porque assim que alguém dá um lance, esse valor se torna um custo afundado. Parar de licitar significa perder o que já foi comprometido. Então cada participante continua aumentando, não para ganhar, mas para não perder o que já apostou. Isso é o custo irrecuperável. O dinheiro ou o tempo que você já investiu em algo e que, racionalmente, não deveria influenciar suas decisões futuras sobre continuar ou parar, mas influencia profundamente. Você mantém um emprego que detesta porque já investi 5 anos aqui. Você continua num relacionamento que não funciona porque já demos muito um pelo outro. Você não vende um investimento que perdeu valor porque comprei mais caro. E vender agora é aceitar a perda. Ariely conta de um amigo preso numa decisão de divórcio. O amigo ficava voltando ao passado todo o tempo investido no casamento, tudo que haviam construído juntos. Ariely fez uma pergunta simples. Se você não fosse casado com essa pessoa agora, mas a conhecesse como amiga há 10 anos, você a pediria em casamento? O amigo disse que não havia zero de chance. Ariely disse: então o que o passado tem a ver com sua decisão? O passado não muda. O que muda é o futuro que você vai construir a partir de agora, e o custo irrecuperável não deveria ter poder sobre isso. A depressão do ego e por que as decisões pioram ao longo do dia. Autocontrole é um recurso finito. Cada decisão que você toma, mesmo pequenas, consome energia cognitiva. Quando essa energia diminui, sua capacidade de resistir a impulsos cai. Isso explica por que decisões financeiras ruins acontecem mais à noite do que de manhã. Por que você compra mais em supermercado quando está com fome? Por que o checkout é sempre a área de maior impulso? Você já tomou dezenas de decisões pelas prateleiras e na hora de sair, o sistema 2 está exausto. O varejo conhece esse padrão. Por isso, as compras por impulso ficam no checkout, não na entrada da loja. Por isso, e-commerces usam urgência artificial apenas 3 em estoque. Oferta termina em 2 horas, para forçar decisões antes que o sistema 2 se recupere. A solução não é tentar ter mais força de vontade, é estruturar o ambiente para que as melhores decisões exijam menos força de vontade e as piores exijam mais. Bloco 8. Os sistemas que funcionam
Ariely termina o livro com uma premissa que inverte a lógica da maioria dos conselhos financeiros. Você não vai parar de ser irracional, mas pode construir sistemas que funcionam apesar da sua irracionalidade. Força de vontade falha, intenção sem estrutura falha. O que funciona é design de ambiente. 5 sistemas concretos que você pode implementar ainda essa semana. Primeiro, automatize a poupança antes de ver o dinheiro. Transferência programada para investimento no dia do pagamento. O que não aparece na conta não pode ser gasto. Segundo, use dinheiro físico ou cartão pré, pago para categorias de gasto que tendem a fugir delivery, compras por impulso, lazer. A dor de pagar em espécie funciona como freio em tempo real. Terceiro, crie uma regra de espera de 48 horas para qualquer compra não planejada acima de um valor que faça sentido para você. A maioria dos impulsos não sobrevive a 48 horas. Quarto, antes de qualquer gasto significativo, escreva literalmente. Escreva 2 ou 3 alternativas concretas que esse dinheiro poderia ser. Isso ativa o custo de oportunidade de forma visceral, não abstrata. Quinto, revise seus débitos automáticos e assinaturas uma vez por trimestre. Serviços que você não percebe consumindo somam mais do que parecem, exatamente porque não causam dor de pagar. Ariely resume o livro numa ideia que parece simples, mas requer prática. A diferença entre quem acumula patrimônio e quem não acumula raramente é renda ou inteligência. É a capacidade de criar sistemas que tornam as boas decisões o caminho de menor resistência e as ruins, o caminho de maior esforço. Dan Ariely, Dollars and Cents, o mapa dos seus erros financeiros e como sair deles. Você ainda está em movimento. Bom, agora você sabe como o sistema funciona.